a todos vocês. Em nome do Itaú Unibanco, gostaria aqui de dar boas-vindas a todos ao Meetup Itaúdeira. Eu sou a Ari, sou youtuber, sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, uso óculos, estreiei aqui no Meetup no mês passado e hoje é uma honra imensa estar aqui com vocês novamente e com mais um bate-papo com mulheres. Queria agradecer aqui a organização do evento. Temos aqui envolvido Kaique, Lari, Lucas, Thales, Vitor Beraldo. E queria aproveitar e divulgar também nosso canal no YouTube. Todos os nossos bate-papos que estão acontecendo, esse é o 24º, estão lá no YouTube. Depois eu passo para vocês bonitinho o link para que vocês acessem nossas edições anteriores. Hoje, gente, o tema está imperdível. A gente vai ter aí uma mesa redonda de mulheres em dados. A edição do mês passado, nós já trouxemos aqui 3 convidadas super especiais. E na agenda de hoje, a gente vai abordar aqui alguns temas. A gente vai dar um overview de carreiras. Pode passar o próximo, por gentileza? Obrigada. A gente vai falar sobre engenharia de machine learning. Vamos falar sobre produtos de dados. Vamos falar sobre gestão de programas e estratégia de dados. Teremos um momento de dúvidas. E também vamos falar sobre oportunidades que temos aqui no Itaú, gente. Claro que não somos só nós que falamos, né? A gente quer muito falar com vocês, então a gente colocou esse QR Code. Vocês podem tanto acessar pelo QR Code ou direto no site do Menti usando o código abaixo 5951 2976. Por favor, enviem as dúvidas de vocês por lá, porque no final da agenda de hoje a gente vai trazer essas dúvidas aqui para as nossas speakers. Bom, deixa eu voltar um pouquinho, falar o que rolou na edição do ano passado, em setembro. Nós tivemos a edição do Meetup, onde nós trouxemos mulheres aqui que estão na carreira de engenharia de dados, engenharia de analytics e ciência de dados. Estou passando bem rapidinho por aqui, só para dizer que hoje, gente, temos uma representante aqui da engenharia de machine learning, que é segredo, já já eu conto para vocês. Mas, só para dizer para vocês que trouxemos as 3 na última edição e que agora a gente complementa com engenharia de machine learning. Logo mais vocês vão saber mais detalhes e quem é essa convidada especial. Estamos cheios de suspense aqui. E dando continuidade aí ao nosso bate-papo de mulheres em dados, hoje a gente também traz um overview de carreiras de produtos. Tem PO, PM, PD, mas eu também vou dar uma segurada aqui, porque logo mais elas que vão contar tudo para vocês, tá? Então chega de enrolar, eu tô muito empolgada para anunciar nossas convidadas super especiais de hoje. Então, com vocês, as nossas convidadas de hoje, da 24ª edição do Meetup Itaúdeira Ana Carla, coordenadora de gestão de programas e estratégia de dados aqui do Itaú. Cheyane Almeida, coordenadora de produtos de dados. E também a Paula Juste, que é analista de engenharia de machine learning. Meninas, sejam muito bem-vindas. Um prazer estar aqui com vocês. Bora lá contar para a galera um pouquinho do que vai rolar. E vou começar aqui por quem? Vou começar contigo, Paula. Fala pra gente um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória, antes da gente entrar na carreira propriamente dito. Acho bacana a gente contar pra galera um pouco da história de vocês. Beleza, obrigada, Ari. Boa noite, gente. Eu sou a Paula. Me audiodescrevendo, eu sou uma mulher branca, de cabelo e olhos castanhos. Estou usando um headphone e uma camiseta preta. Bom, como a Ari já introduziu, eu sou engenheira de machine learning aqui no Itaú. Tem mais ou menos 1 ano e 8 meses que eu estou nessa posição. Ocupo um cargo júnior, que já leva a uma discussão que aqui é uma carreira nova, relativamente nova aqui no Itaú. Acho que é uma carreira que não tem nem 2 anos. Então, a gente ainda não tem muitas mulheres especialistas. Acho que nem sênior a gente tem ainda. Então, é uma carreira que está começando, assim. E eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Nesse curso eu aprendi bastante coisa sobre arquitetura de software, banco de dados, infraestrutura. Hoje eu faço especialização, pós-graduação em ciência de dados. E nesse meio do caminho aí, eu já sabia que eu queria vir para a área de dados, não sabia exatamente para qual parte eu iria, né? Porque é uma área muito grande.
mas sabia que seria dados, só que no meio do caminho teve esse bootcamp que eu fiz, era um bootcamp que o Itaú e outras empresas eram parceiras, que no final teria ali uma feira de empregabilidade, e foi através dessa feira de empregabilidade que eu consegui minha primeira oportunidade na área de tecnologia. Eu passei por uma migração de carreira, é uma coisa que eu vou falar mais para frente aí na nossa conversa, e acho que é isso, por enquanto. Maravilha, Paula, muito obrigada. Shei, bora lá contar um pouquinho da sua trajetória pra gente? Vamos lá. Bom, eu sou a Cheyenne, eu sou uma mulher branca de cabelos pretos. Estou usando um casaco azul, um headset e estou com um fundo aqui do Meetup. Bom, compartilhando um pouquinho com vocês sobre a minha formação, eu sou formada aqui em sistemas de informação. Nessa jornada de formação, eu fiz um estágio que era muito voltado para a programação, e durante esse estágio eu vi que realmente não era o que eu gostaria de seguir como carreira ali. Então, no finalzinho da faculdade, eu decidi entrar num estágio de analista de BI. Foi quando efetivamente eu comecei a atuar com dados. E aí eu comecei a trabalhar na parte aqui com ferramentas Cognos Analytics. Então, eu fiquei um tempo até ser efetivada, né, nesse ano que eu fiz esse estágio, e aí eu migrei para a consultoria, fui efetivada numa consultoria e fiquei atuando por 4 anos nessa frente de BI. E aí eu recebi o convite para trabalhar aqui no Itaú nesse meio tempo, e é onde estou desde então. Tem quase 16 anos que eu trabalho aqui no Itaú. Nesse meio tempo, eu fiz uma pós-graduação voltada para a gestão de projetos, né? E aí, ao longo do tempo, conforme a evolução de dados, né, no mercado, aqui no banco também, a gente teve aí uma mudança em 2016 para o modelo de comunidades. Foi quando a gente começou, de fato, a atuar com metodologias ágeis. Então, eu vejo como pontos importantes que agregaram aqui na minha jornada com dados, foi exatamente essas etapas evolutivas com relação à maturidade aqui de dados como um todo, tanto no banco quanto no mercado, né? Então, eu fiz nesse processo aqui de comunidades, eu atuei como tech lead, né? Quando nós viramos para o modelo de comunidade, e aí eu fiz uma transição para o papel de PO, onde de fato eu comecei a atuar na frente de produtos, né? E aí o grande diferencial, assim, na minha visão como carreira, que deu aquele despertar de produtos mesmo, foi quando eu comecei a atuar efetivamente no produto Pix, quando começou a parte de criação para lançamento do Pix no mercado. E aí tínhamos, né, a comunidade que atuava na frente operacional para desenvolver a plataforma mesmo, e eu entrei atuando ativamente com papel de PO na parte de democratização desses dados. Então, a gente olhava toda a parte aí de adesão, a parte de transações, né, cancelamentos. Isso foi fundamental, meu interesse por produto, ele aumentou ainda mais. E aí eu fiz uma transição também atuando, passando a atuar com papel de PM, aí já aplicando técnicas de design thinking, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas foi toda uma jornada até a parte de liderança, que é onde eu estou hoje. É isso. Sensacional, Shei. Muito obrigada. Bora para Ana Carla. Conta pra gente um pouquinho, Ana, por gentileza. Sim, boa tarde, pessoal. Sou Ana Carla, uma mulher negra de 40 anos. Eu estou usando uma blusa azul. Tenho cabelo crespo, tá solto na altura do ombro. Contando aqui um pouquinho da minha história, da minha formação, eu comecei a estudar e trabalhar com tecnologia na época do colegial. Eu fiz colegial técnico naquela época, e foi quando eu comecei a minha carreira trabalhando com suporte técnico em helpdesk e também com desenvolvimento de aplicações. Eu gostei muito dessa área, eu iniciei em tecnologia muito por indicação da minha mãe, que ela percebia que eu tinha ali gosto por exatas, por matemática, então quando eu fiz o colegial técnico eu percebi que de fato era nessa área que eu queria trilhar ali a minha carreira. Eu estudei sistemas de informação no Mackenzie, onde eu me formei bacharel,
E nessa época eu segui fazendo estágio em desenvolvimento de software com Java. Depois da formação no Mackenzie, eu fiz 2 MBAs e foi também a época quando eu entrei aqui no Itaú. Eu trabalho aqui há 17 anos. Fiz um MBA em gestão de TI, um em administração de empresas, e nessa época eu trabalhava em sistemas de gestão comercial aqui no banco. Foi um marco assim, super importante da minha experiência, porque ali eu trabalhava com dados já de vários produtos, vários serviços do banco, e foi quando começou a me dar esse desejo de migrar para a área de dados. E também nessa época eu tirei uma certificação em gestão de projetos, o PMI, e ali foi quando eu fiz a migração para a área de BI, saí de gestão comercial e fui para BI para trabalhar pela primeira vez com gestão de projetos relacionados a ambientes de dados. Então, racionalização de ambiente, migração de usuários, de bases de dados. Nessa época eu comecei o mestrado em engenharia da computação e lá a minha especialidade, a minha dissertação foi em governança de dados. Nessa época eu estava trabalhando como team lead, foi perto dessa fase que a Shea comentou que nós estávamos atuando aqui em comunidades de entrega naquela época, né? E eu era team lead de uma squad de capacidades analíticas, então foi o primeiro contato com agilidade. E aí todo esse meu histórico aqui de formação e também de aprendizado aqui na minha vivência dentro do Itaú foi o que me trouxe hoje, né, para essa posição de coordenadora de gestão de programas, que concilia muito de algumas das disciplinas que eu vivenciei. Mais para frente eu vou contar um pouquinho mais. E assim, além dos estudos, das entregas, né, do trabalho aqui no nosso dia a dia, tiveram alguns eventos super interessantes que agregaram demais na minha jornada pessoal, profissional. Essa atuação em estratégia de dados tem sido um período muito interessante para a minha carreira, por estar em contato com a estratégia no banco, na verdade, né, e a gente aplicar dados, que é a minha especialidade ali, como um ponto de contribuição. Então, eu atuei em agendas com CRM, falando de visão cliente, de crédito, que é um produto super importante para o banco. Também tive um marco aqui super interessante e importante para a minha vida, que foi a atuação nos grupos de diversidade que nós temos aqui no Itaú, o Blackset Itaú e o Tech Power, que é o grupo de afinidade para mulheres na tecnologia. Eu tive a oportunidade de participar de um programa de formação aqui para lideranças específico para mulheres negras. Então, foi um antes e depois, assim, na minha vida. Agora está completando 2 anos que eu participei desse programa, e foi o que me impulsionou para realizar um grande sonho de vida, que foi viver um intercâmbio. Também foi uma oportunidade por nós estarmos trabalhando em home office por algum tempo, então eu pude realizar esse sonho de viver um intercâmbio no Vale do Silício, mergulhar ainda mais no lugar onde estão as grandes empresas de tecnologia. E também conciliei com o intercâmbio em língua inglesa, então tudo isso foi um grande marco, assim, que foi combinando as minhas experiências e me fez chegar até hoje. Obrigada por poder compartilhar um pouco da jornada aqui. Incrível, Ana, sensacional, a gente que agradece. Bom, acho que depois vocês terem contado um pouquinho da história de vocês, a galera deve estar curiosa para saber mais sobre a atuação de vocês, o que rola no dia a dia, como que é a carreira. Vamos contar um pouquinho mais? Vou começar com a Paula de novo, né? Não vamos inverter, não. Paula, conta Vamos pra lá. gente um pouquinho sobre engenharia de machine learning. Até a gente puxou Sim. aqui o overview de carreira, se você quiser usar como apoio. Com certeza. Engenharia de Machine Learning é uma área que gera bastante confusão, assim. Acho que por ser uma área nova, não só aqui no Itaú, né? É uma área nova no mercado como um todo, né? Coisa de 10 anos para cá. Então acaba gerando muita confusão. Às vezes confundem com engenharia de dados ou com ciência de dados, mas não é uma coisa nem outra. Então, assim, só para a gente entender, porque a engenharia de machine learning está relacionada com todas as outras áreas de dados. Na verdade, todas as áreas de dados se relacionam, né? E como é que funciona, né? A gente tem ali, por exemplo, a modelagem de dados, né? Que é aquele profissional que vai ser responsável ali mesmo pelo banco de dados, vai persistir dados, vai cuidar dessa parte. A gente tem a engenharia de dados, que é o profissional que vai cuidar da qualidade desses dados. Ele ali está mexendo
de fato, já com os dados, sabe? Não mais com o banco de dados, e sim já manuseando um pouco o dado em si. Esse é o engenheiro de dados. A gente tem o engenheiro de analytics, que é a pessoa que vai, de fato, usar aqueles dados para tirar alguma informação deles, para ter insights, enfim, é a pessoa que vai fazer as apresentações, etc. E a gente tem o cientista de dados, que é a pessoa que vai usar desses dados para construir modelos de machine learning. E aí tá, legal. Onde entra a engenharia de dados, a engenharia de machine learning dentro desse bolo todo? Eu acho que fica mais fácil de explicar se a gente usar de uma analogia, acho que fica mais fácil de visualizar. Então, imaginem assim que você tem a necessidade de construir uma casa, né? Uma analogia com engenharia civil, tá, gente? Então, você tem essa necessidade de construir uma casa, o que vai ser necessário ali? Vai necessário um pedreiro, que é a pessoa que vai construir, vai ser necessário tijolo, por exemplo, e vai ser necessário algumas ferramentas, né? Pá, espátula, peneira. Eu não sei muito bem sobre engenharia civil, mas imagino que sejam essas coisas, algumas coisas a serem utilizadas. E beleza, então, fazendo essa analogia, a gente pode considerar que o pedreiro é o cientista de dados, porque ele vai construir ali a inteligência artificial, né? Vai construir um modelo de machine learning que vai gerar a inteligência artificial para a gente. E a gente considera que essa inteligência artificial é a casa. E ele vai usar tijolos para isso. Então, a gente pode considerar que o tijolo é o dado. E quem é o engenheiro de machine learning? O engenheiro de machine learning é a pessoa que vai construir a pá, vai construir a peneira, vai construir a espátula que ele vai passar, o rolo de tinta. Então, o engenheiro de machine learning, ele é responsável por construir toda a infraestrutura para que o cientista de dados possa fazer com mais facilidade os seus modelos. Basicamente, assim, resumidamente, claro, é isso. É o profissional responsável por essa infraestrutura. Então, quando a gente pensa assim, né, em engenharia de software, a engenharia de machine learning é uma área prima ali da engenharia de software, né? Então, quando a gente pensa em engenharia de software, a gente está pensando num usuário final, certo? Acho que as meninas de produto depois podem falar até melhor sobre essa parte. Mas quando a gente pensa no usuário, então, por exemplo, a gente tem o aplicativo do Itaú. Quem são esses usuários, esses clientes? Eu, vocês, sua mãe, enfim, todo mundo. Para engenharia de machine learning, o nosso usuário direto, né, o nosso primeiro usuário, é o cientista de dados. Então, a gente trabalha com e para o cientista de dados. É esse o papel da engenharia de machine learning. Show, Paula, obrigada. E você pode contar um pouquinho de como é esse dia a dia? Com certeza. A gente vai passar o slide? Vai ser desse mesmo? Bora, passamos. Valeu, era só para lembrar o que eu tinha colocado. Então, assim, como eu falei, né, a gente trabalha com e para o cientista de dados. Então, eu coloquei ali, colaboração com o cientista de dados, porque o nosso usuário final vai ser, de fato, esse cientista de dados. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, entender a necessidade desse cliente, desse usuário. Por isso que é importante, na engenharia de machine learning, o engenheiro de machine learning ele tem que saber sobre ciência de dados. Ele não precisa ser necessariamente um especialista em ciência de dados, mas ele precisa saber porque ele tem que entender, ele tem que conseguir dialogar com o cientista e entender o que ele precisa. Então, voltando ao exemplo que eu dei, né, a analogia. Imagina que você é a pessoa ali que fabrica o rolo de tinta e o seu pedreiro fala para você, não, mas eu quero fazer uma parede com textura. Então, você não pode entregar para ele um rolo de tinta simples. Você vai ter que entregar um rolo de tinta que é capaz de fazer uma textura. Então, precisa ter esse diálogo ali com a ciência de dados. Por isso que eu digo que está extremamente relacionado. Eu coloquei ali também implantação de modelos em produção. Quando a gente fala, eu não sei exatamente quem é o público que está assistindo a gente, mas quando a gente fala produção, a gente quer dizer que é como se a gente quisesse tornar aquele projeto útil, né? Então, é a vida real. Então, quando a gente pensa no aplicativo do Itaú, por exemplo, ele está em produção agora. Cada vez que eu entro ali, eu estou gerando dados em produção, né? Não é em teste, não é em nada, está acontecendo ali na vida real. E o engenheiro de machine learning é responsável por pegar o modelo que o cientista desenvolveu e passar por todas as etapas do ciclo de vida de machine learning, que a gente vai chamar de MLOps,
e colocar em produção, colocar para funcionar de verdade. Então, isso faz parte ali do dia a dia. E nisso tem várias etapas. Ari, eu não sei se eu consigo mandar link aqui. Consegue sim. Eu vou mandar um link, gente. Quem quiser saber mais depois, é um link aqui da Amazon que vocês conseguem visualizar certinho. Peraí, deixa eu mandar que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pronto. Vocês conseguem visualizar certinho esse ciclo de vida do modelo de machine learning, né? Então, tudo que é necessário ali, todas as etapinhas que é necessário para que esse modelo esteja disponível e, de fato, funcionando. Então, é bem interessante. E aí já entra nisso, né, do ciclo de vida de machine learning. E ali eu coloquei plataforma e produto, por quê? Né? Aqui hoje eu estou numa equipe que a gente trabalha com plataforma. O que isso significa? Significa que a gente desenvolve ferramentas, e aí vale a gente lembrar que o Itaú ele não é só um banco, né? Ele é também uma empresa de tecnologia, então por isso a gente desenvolve as nossas próprias ferramentas, e essas ferramentas vão ficar disponíveis para todo o Itaú usar, né? Todos os cientistas, então, podem usar livremente as ferramentas que a gente, engenheiros de machine learning, produz. Mas também existem engenheiros de machine learning que não são de plataforma, eles estão mais próximos ali do produto. Acho também que as meninas depois podem falar melhor sobre, que é o engenheiro de machine learning, que ele vai também determinar quais ferramentas são mais úteis naquele momento para o cientista. Então, ele vai estar, de fato, lado a lado ali com o cientista, né? Normalmente, por exemplo, a minha squad, ela é formada só por engenheiros de machine learning porque é uma plataforma. Nas squads que é mais ligado ao produto, normalmente é mais amplo. Então, você vai ter engenheiro de software, cientista, engenheiro de machine learning, pessoal de produto, tudo junto. Então, esse também é o papel, definir quais ferramentas é melhor usar. Muitas vezes, por exemplo, eles escolhem a nossa ferramenta que a gente desenvolveu, mas dependendo da necessidade do cientista, pode ser outra, uma ferramenta de mercado, por exemplo. Então, varia bastante, assim. Mas é basicamente esse o papel aqui dentro, né? Mais ou menos esse o dia a dia. Sobre hard skills, né? O que precisa, então, para ser engenheiro de machine learning? É um profissional bem amplo, assim. Precisa, em primeiro lugar, de uma linguagem de programação. Então, aqui a gente usa Python. Como eu só trabalhei aqui, eu não sei dizer exatamente quais linguagens o mercado utiliza, mas pelo que eu vejo, assim, é mais Python mesmo. Até porque muitos engenheiros de machine learning eram cientistas de dados, né, e acabaram migrando aí de área, e utilizam essa linguagem para trabalhar. Então, precisa saber também de ciência de dados, como eu falei, para você conseguir dialogar com o cientista, né, com o seu usuário. Precisa saber de cloud, porque, como eu falei, o engenheiro de machine learning, ele faz toda essa infraestrutura. Mas aonde que fica essa infraestrutura? Vai ficar num ambiente de cloud. Aqui no Itaú a gente usa AWS, mas pode ser qualquer uma. E precisa saber sobre a MLOps, que é esse link aí que eu mandei para vocês, saber cada etapa ali. Depois, se vocês abrirem o link, vocês vão ver que tem várias etapas. Eu hoje estou numa squad de deploy. Se vocês verem deploy, é só um quadradinho bem pequenininho que está ali. Parece que é pouca coisa, mas é muita coisa, tanto que é um time inteiro só para isso. E, assim, no geral, é isso. E como eu falei, né, é uma área muito próxima da engenharia de software, mas não é engenharia de software, né? As necessidades são outras. Ao mesmo tempo que tem muita coisa de engenharia de software que você vai precisar. Então, como tem programação, você vai precisar saber de design patterns, por exemplo. E, enfim, testes unitários, tudo isso. E sobre soft skills, eu acho que é mais geral, assim, eu acho que não é exclusivo de engenharia de machine learning, mas comunicação efetiva é muito importante, justamente porque a gente está lidando com um cientista de dados, então ele precisa entender o que eu estou falando, e eu preciso entender o que ele está pedindo, né, qual a necessidade dele de fato. Resolução de problemas, porque realmente a gente, como eu falei, né, eu desenvolvo uma plataforma aqui junto com o meu time, e essa plataforma ela vai precisar de manutenção constante. E para isso a gente precisa ouvir também qual o problema do nosso cliente, né? Então a gente também atende chamados, por exemplo, e às vezes o chamado está relacionado com um problema do nosso desenvolvimento ali, então a gente vai precisar
ter essa característica de resolução de problemas. Trabalho em equipe, obviamente, porque a gente trabalha em um time, né? Ninguém faz nada sozinho. E aprendizado contínuo, mas isso acho que é para tecnologia como um todo, assim. Não é exclusivo também de engenharia de machine learning. Acho que é isso. Acho que depois o pessoal vai tendo mais dúvida, eu vou respondendo. Perfeito, Paulinha, muito obrigada. Bora lá conhecer um pouquinho, então, da vivência de produtos de dados com vocês, Shei. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, quando a gente fala de carreiras de produtos, né, nós temos diversas possibilidades e vários tipos de papéis dentro da frente de produtos, né? Então, eu trouxe alguns deles aqui, algumas frentes que a gente atua fortemente aqui dentro, inclusive da comunidade de produtos de dados, né? Então, falando um pouquinho dos principais papéis, né? Nós temos aqui o papel do PO, que é o Product Owner, né? O PO, ele atua muito de encontro com a priorização de backlog, ele está muito próximo do time no dia a dia, é ele quem olha a parte de histórias de usuário, critérios de aceite, então ele está olhando essa parte de priorização de backlog, né? Ele atua em cima de um determinado produto ou uma lista de backlog já pré-definida, tá bom? Aí, quando a gente olha para o papel do PM, que é o Product Manager, aqui nós temos uma visão mais estratégica. Então, o PM, ele tem a visão de OKR, ele olha muito para a necessidade, o que a gente vai estar movimentando para atender uma necessidade de negócio, né? Acompanha todo esse processo de discovery, então a gente está entendendo o quê? Desde as necessidades, quais as dores, o que aquela área de negócio ou aquele cliente quer resolver de problema, né? Então, a gente anda muito próximo com os stakeholders, né? A comunicação é muito aprofundada com as áreas de negócio, tem uma visão de mercado muito ampla com relação a oportunidades e evolução de produto. Aqui é olhando numa visão muito mais estratégica e o PO numa visão tática, né? E aí, os papéis eles se complementam ou se unem em algum momento, né? Porque quando a gente fala aqui da terceira caixinha, que é o PD, o Product Designer, aqui ele aplica as técnicas do Design Thinking. Então, o design ele atua muito em conjunto com o PM, tá? Na parte de facilitação e condução do discovery. Então, desde a parte de ideação, entender aquela real necessidade, olha toda a jornada de produto. Aqui a gente fala muito da parte de experimentação, prototipação, pesquisa de mercado. O design ele está muito atrelado ao dia a dia também do PM nesse mapeamento para evolução ou construção de novos produtos, tá? O de PM, aí já é uma visão mais de liderança dos PMs. Então, o de PM, ele está muito focado no crescimento mesmo, né? Em escala. Como é que a gente vai gerar receita? Que resultados a gente vai trazer? Ele tem uma visão mais ampla de um time de PMs, numa visão muito mais estratégica, de monetização e tudo mais. Quando falamos aqui do DPM, aqui ele vai muito de encontro com o próprio PM, mas aqui é o grande diferencial hoje de mercado, que é o quê? É o próprio PM, né? Ele entende de produto, mas ele tem um conhecimento muito aprofundado em dados. Então, principalmente olhando aqui para o nosso dia a dia hoje, quanto mais tivermos, né, conhecimento em dados para tomarmos decisões, a gente consegue olhar muito mais para a necessidade e valor que a gente quer alcançar do que ir pelo feeling ou olhar de forma mais superficial com relação a algum dado. Então, o papel do DPM, ele está muito drivado em dados, efetivamente, tá? E aqui o PA, que é o Product Analyst, ele olha muito a parte de métricas. Então, se a gente olhar cada caixinha dessa que está aqui, a gente vê que esse papel, ele permeia todas as frentes, na verdade, né? Porque quando a gente fala de métricas, a gente está falando do ciclo de vida do produto como um todo, né? De uma forma perene. É algo que a gente tem que acompanhar diariamente. Então, é um papel fundamental. Nós temos esse papel hoje aqui dentro, né? Da nossa comunidade de produtos de dados, a gente atua em parceria com cada frente, seja de PM, PD, de PM, então é fundamental
para a evolução desses produtos. E aí, entrando um pouco mais no detalhe, independente do papel que você vai estar atuando aqui dessas caixinhas, né? Quando a gente fala de produto, vocês podem olhar nessas 3 esferas aqui embaixo, que o produto, ele está no centro. Então, o produto, a gente precisa pensar o quê? Na geração de valor para o alcance desse produto. Então, quando a gente olha as 3 esferas, a gente está falando o quê? Que a gente precisa ter a preocupação e esse olhar com relação a negócio, cliente e tecnologia. Por quê? Porque quando eu falo aqui de cliente, eu preciso pensar na melhor experiência para o meu cliente, né? Só que se eu olho só a experiência do cliente e eu não olho a parte técnica, ou seja, eu estou com uma ideia super bacana, trazendo acessibilidade, uma experiência muito legal para o meu usuário, para a minha usuária, mas eu não, tecnicamente falando, não é viável esse produto. Então, já não atenderia a necessidade. Da mesma forma, negócio. Eu posso ter aqui na parte do cliente uma experiência bacana, pode ser viável, mas eu posso não estar gerando valor algum. Então, eu também não vou estar gerando um produto que vai trazer algum resultado para o banco, tá? Então, essas esferas, elas precisam estar conectadas sempre. Quando a gente fala de produto, a gente precisa pensar que eles precisam estar conectados. A gente precisa pensar, sim, em viabilidade, em valor agregado para o cliente final e em usabilidade para melhorar a experiência. E aí, olhando um pouco mais o nosso papel aqui, né, trazendo um pouquinho do nosso dia a dia aqui, falando em produtos de dados, a gente tem os tipos de produto. Pode voltar, Ari, um pouquinho, por favor? Uma só, obrigada. Aqui, só entrando no detalhe de tipos de produtos, quando a gente fala de produtos de dados, a gente não está falando necessariamente de um produto da ponta, um produto digital, né? Aqui, se vocês olharem, nós temos aqui a parte de dados brutos, dados especializados, então eu tenho desde uma base bruta, eu posso ter specs, posso ter um DW aqui, e tenho também a parte voltada aqui para algoritmos, suporte à decisão, a parte aqui de automatização. Então, isso inclui o quê? Machine Learning, que tem muito a ver com o que a gente estava falando, Generative AI, a parte de visualização, painéis, dashes, storytelling. Então, quando eu falo de produtos de dados, o que são produtos de dados, né? Produtos de dados nada mais é do que a informação, né, do que os dados em si, para eu atender alguma necessidade do meu cliente final, da minha usuária final. Então, a partir do momento que eu estou entregando alguma informação para ele tomar alguma decisão lá na ponta, isso é considerado um produto de dados. Eu estou fazendo aqui uma inclusão e entregando algo que vai gerar algum valor para ele, tá? Pode passar, Ari, por favor. Aí entrando aqui no dia a dia, então, de tudo isso que a gente está falando, né, do tipo de carreira, quais os papéis, né, que tipos de produtos a gente tem, como é que é esse dia a dia, né? É fundamental a gente ter essa proximidade com os nossos clientes, entender esses objetivos estratégicos. A gente fala muito de geração de valor. Quando a gente fala de geração de valor, a gente está falando efetivamente em atender as expectativas, em pensar em resultados e não em entregas, né? A gente precisa estar sempre fazendo algo num olhar 360. Então, essa proximidade com o cliente, ela é fundamental. A gente vai estreitando laços, vai cada vez mais entendendo a real necessidade. Métricas para monitoramento e evolução do produto é muito do que eu falei há pouco. É fundamental a gente ter esse acompanhamento, esse hábito diário de olhar as métricas, ver como é que está a evolução dos nossos indicadores, revisitar a rota quando necessário. E com isso vem a capacidade da gente tomar boas decisões. Diariamente, a gente precisa tomar decisões. No papel, seja de PO, PM, de PM, enfim, todos os papéis, a gente precisa tomar decisões. E essas decisões precisam ser drivadas em dados. A partir do momento que a gente tem os dados em mãos, a gente consegue mostrar os caminhos aqui, qual a melhor decisão, qual o melhor caminho a ser tomado, tá? E aí, falando em hard skills, é super importante a gente olhar para metodologias e processos, a parte de planejamento estratégico,
OKR é fundamental esse conhecimento em OKR, por quê? Quando a gente traça um objetivo estratégico, planeja lá, coloca as nossas KRs, qual o plano de ação que a gente vai fazer para alcançar, a gente olha, inclusive, o que a gente precisa fazer para alcançar determinado resultado, mas um resultado para a empresa. No nosso caso aqui, o que a gente vai percorrer para atender um resultado, né? Um objetivo estratégico do banco. Que ponteiro a gente vai mexer, né? Esse ponteiro pode ser tanto na parte de receita, redução de custos, agilidade, eficiência, escala. Então, é super importante a gente estar com esse conhecimento em OKR, a análise de dados, que é o que eu já comentei aqui há pouco. Quanto mais a gente conhecer dos dados, melhores decisões a gente vai tomar, a gente vai fazer melhores análises, melhores diagnósticos. Então, independente do papel, da caixinha que vocês se vejam lá das carreiras, o conhecimento em dados ele é fundamental. E a visão de produto também, né? Obviamente, quando a gente fala de ter uma visão aprofundada dos produtos, a gente consegue cada vez mais direcionar para o caminho que deve ser seguido para aquele determinado produto. Aí, falando de soft skills, a comunicação clara e eficiente aqui, ela é fundamental no dia a dia, independente do momento, dos papéis, independente do produto. A comunicação, eu acho que é um dos pontos chaves para qualquer carreira, para qualquer pessoa. A parte de liderança, ela é importante aqui numa visão de produtos, porque seja no papel de PO, de PM, você precisa tomar decisões, você precisa liderar a frente que você está tocando, os produtos que você está olhando, as priorizações que você vai fazer, isso é fundamental. A parte de resolução de problemas é muito do que eu falei também, que entender qual é a dor, né? Entender o real problema, então a gente precisa saber solucionar problemas de forma tempestiva, né? Com a metodologia ágil, o trabalho em equipe ele acaba fluindo mais. Ele está aqui como ponto super importante de soft skills, mas ele é o nosso dia a dia, né? Então, a gente tem equipes multidisciplinares, a gente precisa ter essa conexão tanto do time quanto dos nossos clientes, stakeholders, áreas parceiras. Então, o trabalho em equipe também é fundamental. O aprendizado contínuo, que a gente está sempre aprendendo algo novo e reaprendendo. Eu acho que isso é fundamental na parte de soft skills. E a parte de negociação, porque diariamente a gente está negociando alguma coisa com relação às tomadas de decisão, tá? Acho que em linhas gerais é isso. Sensacional, Shei, muito obrigada. E agora, a Ana Carla, trazendo aqui um pouquinho da visão de gestão de programas e estratégia. Tá contigo, Ana. Perfeito. Bom, a carreira de gestão de programas, ela está muito conectada, né, com gestão de produtos, que a Shei acabou de apresentar. E o nosso dia a dia, ele está muito voltado para apoiar e conduzir agendas para definição da estratégia. Então, todo o time e as áreas que estão ali participando de alguma iniciativa estratégica que envolva dados, tem muita clareza de onde a gente está hoje, aonde a gente quer chegar e construir em conjunto, né, como que a gente vai chegar nesse futuro. Então, apoiar nessa definição de estratégia, depois orquestrar essas iniciativas para entregar uma agenda de transformação. A gente demanda, né, que tenha ali roadmap bem traçado, times envolvidos, que a gente acompanhe e resolva problemas que certamente vão aparecer no dia a dia, tratar impedimentos. Então, essa orquestração das iniciativas estratégicas é algo que está muito no nosso dia a dia. A gestão do roadmap, integração do roadmap, né, da iniciativa estratégica com todos os times que estão participando ali, e a gestão desses marcos, é super importante que a gente controle. Se eu definir que eu quero chegar em um determinado ponto daqui a um ano, que a gente vá controlando release a release, de tempos em tempos ali, se eu estou de fato caminhando para aquele ponto onde a gente deseja chegar.
E é um dia a dia de medições de resultados, uso de OKRs, de métricas e de indicadores para a gente confirmar se de fato aquela estratégia está se materializando, né? Está saindo do mundo das ideias para ter entregas que estão gerando ali, de fato, o valor que a gente gostaria. De hard skill, conhecimento de transformação digital, gestão de produtos, OKR, agilidade, capacidade analítica, gestão de roadmaps e planejamento, uma parte de gestão de projetos, e de dados, da plataforma de dados e cloud, porque, em geral, essas agendas de transformação que a gente conduz aqui nos programas de dados estão fazendo uso intensivo, né, dos produtos, das ferramentas de dados e da plataforma do nosso Data Lake. De soft skill, falando aqui bem rapidamente, comunicação clara e assertiva, o gestor de programa e de estratégia de dados, ele tem contato com liderança, com times que estão participando, então você precisa ser muito claro com os diferentes públicos, né? Gestão de expectativas e influência, para fazer uma agenda de transformação acontecer, você está lidando ali com diversas áreas envolvidas e demanda que você influencie para que todo mundo veja ganho nessa iniciativa em comum, e também planejamento e organização, né, um soft skill que é uma habilidade ali que o gestor de programa precisa ter. Aprendizado contínuo, porque a gente está a todo momento tendo que entender da especialidade de um negócio, de um produto. Então, eu vou falar de um programa de dados em crédito, eu preciso ter ali um conhecimento mais geral sobre esse produto. Vou falar de um programa em CRM, tenho que entender um pouco mais dessa nossa esteira e também conhecer a visão mais técnica da nossa plataforma, de quais são os relatórios, quais são os modelos, quais são as ferramentas de dados que a gente está usando nessa agenda de transformação. E colaboração, trabalho em equipe, porque o gestor de programa não faz nada sozinho, né? Tem muita demanda da pessoa de produto, do engenheiro, de dados, de software, do arquiteto, dos times de negócio. Então, soft skill super importante, colaboração. Sensacional, meninas, coisas muito distintas e muitas vezes rolando em paralelo dentro da mesma área. Muito rica essa conversa. Obrigada, viu, meninas? Mas não para por aqui, não. Eu queria fazer agora uma mesa redonda com algumas perguntas para vocês. Bora lá? Bom, na última edição eu fiz essa pergunta e eu acho bem importante mesmo que ela seja repetida aqui, eu questionar vocês sobre isso, porque é algo muito frequente. Eu já me vi nessa situação, eu acho que tanto na vida profissional quanto pessoal. Então eu queria entender se em algum momento da carreira ou da vida de vocês, vocês já se viram perseguidas pela síndrome de impostora. Já aconteceu com alguma de vocês? Se sim, se vocês se sentirem confortáveis em contar pra gente, falem um pouquinho. Sim, posso falar? Não sei se as meninas querem começar. Pode ser? Pode ser, Paulinha. Sim, até hoje, inclusive, né? É um exercício diário que a gente faz para não se pegar o tempo todo com essa sensação. Como eu falei inicialmente, né? Eu fiz uma migração de carreira. E nesse processo, né, eu comecei a migrar com 25 anos. Então, eu já era casada, eu já tinha conta, eu já tinha uma vida adulta completa, já tinha boleto para pagar, enfim. Então, precisava dar certo. Só que tecnologia é uma área que você está sujeito a erros o tempo todo. É isso, é resolver erro, resolver problema. E até que eu entendesse que não era porque meu código estava gerando erro, que eu não sabia, não era isso, demorou um tempo, bastante tempo, assim, até eu entender que não, é esse mesmo caminho, mesmo sendo sênior, mesmo sendo especialista, vai continuar acontecendo erro e tudo bem, é isso, faz parte, é justamente esse o propósito. Mas uma coisa assim que me ajudou foi depois que eu entrei, que eu consegui entrar aqui no Itaú e, enfim, fui me desenvolvendo aqui dentro, uma coisa que ajuda muito é que a gente é ter bons gestores, né? Aqui eu tenho o privilégio de ter ótimos gestores, uma liderança presente mesmo. Então, ter feedback, ter um pouco dessa validação sobre o que eu estou entregando, ajuda com que eu não me sinta com essa sensação de síndrome da impostora o tempo todo, sabe? Então, não que a gente tenha que trabalhar sempre pensando nisso, claro que não, isso é totalmente interno, né? Você tem que desenvolver isso dentro de você e não se sentir dessa maneira. Mas ajuda a ter bons líderes nesses momentos.
Bom, gente, aproveitando o gancho aqui, é, eu me paralisei muitas vezes já por conta disso, tá? Achando que não era para mim, que não deveria tomar algumas decisões, mesmo eu tendo resultados, mesmo eu tendo evidências, várias coisas com relação à minha carreira, e isso me paralisou de diversas formas, né? É algo que eu acho que você trabalha em cima disso diariamente para que não se sinta assim. Então, acho que é algo evolutivo, né? Eu acho que a gente aprende a lidar, na verdade, e a se ver melhor, eu acho. Também já experimentei da síndrome da impostora. Concordo aqui com as meninas que você tá com uma gestão que te impulsiona, é super importante. Fazer terapia também, para lidar com esses momentos de baixa. E começar a acreditar bastante, né, na história, na jornada toda que você já teve, tanto de estudos. Um ponto que me ajuda bastante é sempre recorrer aos estudos, né? Porque aí você vai conseguindo evidenciar ali um conhecimento que você tem na área, olhar, como a Shei comentou, para as entregas, né, que a gente tem, mas já vivenciei sim da síndrome. Gente, essa síndrome ela causa com todo mundo, viu? Desse lado aqui também. Paulinha, você falou sobre migração de carreira. Você pode detalhar para a gente como foi esse momento na sua vida quando você falou, putz, é agora, não, eu preciso virar a chavinha. Isso aconteceu de forma orgânica ou foi uma coisa que foi pensada, foi estruturada, foi planejada? Como que foi essa migração para ti? Foi no susto, na verdade. Foi assim. Eu era de uma área completamente fora de tecnologia. Eu era da área de humanas, eu fazia ciências sociais. Eu era e ainda sou apaixonada por essa área. Mas quando faltava um ano ali para eu terminar a graduação, eu tive um estalo e percebi que não era isso que eu queria. Eu estava estudando para ser professora na época, e aí eu percebi que eu estava muito diferente, eu era outra pessoa, completamente diferente da pessoa que iniciou a graduação. Então, não era isso que eu queria para minha vida profissional, apesar de continuar amando essa área. E aí eu entrei numa crise existencial, assim, não fazia ideia, porque eu tinha essa certeza desde o ensino médio, de que eu ia ser professora de sociologia, eu tinha essa certeza. Mas quando eu decidi não fazer, eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu me dei alguns meses para pensar naquilo, o que, que eu ia fazer. E aí eu decidi tentar tecnologia, que era uma coisa que eu nunca tinha tentado, nunca tinha nem experimentado. Porque nas primeiras coisas que eu pensava em fazer, eu sempre acabava caindo ali no mundo acadêmico, na parte de educação. Então, sempre eu tendia a ir mais para esse lado. Aí eu decidi fazer uma coisa completamente diferente para ver como que eu ia me sair. E aí eu comecei estudando Python online, né? Tem muito conteúdo, muita coisa gratuita na internet. Aí tive meu primeiro contato com as PyLadies, que, para quem não sabe, é um grupo de afinidade feminino para ensinar Python para mulheres. Então, foi meu primeiro contato com a comunidade de tecnologia, foi muito importante. Continuo em contato com elas, inclusive. E ali eu me apaixonei e falei, é isso, é essa área que eu vou seguir. E aí eu entendi, né, estudando Python, você naturalmente, organicamente vai caindo ali em dados, né, vai sendo direcionado para essa área. E aí eu entendi que dados, né, principalmente a área de ciência de dados, estava totalmente relacionada à área de ciências sociais que eu estudava antes. E eu falei, caramba, perfeito, é isso, né? Em algum momento, se eu for para dados, eu consigo unir essas duas coisas. Talvez fazer um mestrado, uma pesquisa assim. Ainda não consegui chegar lá, mas está nos meus planos. E aí eu tinha certeza que eu ia para a área de dados, certeza absoluta. Então, continuei estudando, aí comecei a faculdade, né? Porque eu imaginei que eu só ia conseguir uma vaga a partir de um estágio, e não foi o caso, porque aí eu me vi no bootcamp que eu comentei inicialmente. Só que esse bootcamp, como eu falei, ele não tinha nada a ver com dados, né? Era para Java, full stack, mas assim, eu queria aprender, então eu fui e fiz mesmo assim, e surpreendentemente consegui uma vaga aqui no Itaú, mas ainda não era na área de dados, era na área de engenharia de software. Então eu fiquei um ano ali no empréstimo consignado, né, trabalhando com esse produto. Aprendi muito sobre microserviço. Foi ali que eu aprendi sobre a AWS, inclusive, bastante. E aí, quando fiz um ano ali no empréstimo consignado, aí eu pensei, putz, agora eu posso alçar novos voos, né, e tentar uma migraçãozinha interna aqui.
uma migração, foram 2 migrações, né? Então, uma totalmente drástica, saindo ali de ciências humanas e vindo para tecnologia, e uma mais tranquila, que foi saindo de engenharia de software e indo para queria ir para dados, né? Eu lembro que quando eu fui pesquisar a vaga interna, eu escrevi dados. E aí foi milhares e milhares de vagas das mais diversas áreas. Só que, apesar de eu querer ir para dados, o tempo que eu fiquei ali no empréstimo consignado me fez gostar de uma outra área, que era programação mesmo, né? Que era construir software ali. E aí eu fiquei um pouco na dúvida. Eu falei, caramba, será que eu vou para dados? Porque eu ainda não estava entendendo exatamente as divisões de dados, o que era dados. E aí eu me deparei com a vaga de engenharia de MLOps. Na época estava escrito assim, engenharia de MLOps. E aí eu lembro de ter visto um pouquinho disso na faculdade, mas foi tipo uma pincelada, assim, não foi muita coisa. Mas eu me inscrevi para essa vaga porque eu li as skills e tinha muita coisa que eu tinha. Então, tinha Python, tinha parte de infraestrutura como código, tinha AWS, enfim. Me inscrevi para essa vaga, fiz a entrevista e passei. E ali eu entendi que era a vaga ideal para mim, realmente, essa profissão de engenharia de machine learning, porque estava unindo as duas coisas que eu queria, que era estar próxima de dados. Então, apesar de eu não mexer com dados, né, não manusear dados, eu estou ali do lado do cientista o tempo todo, eu sei como ele pensa, eu sei o que ele precisa, eu estou fazendo pós nessa área. E também tem a parte de programação, porque a gente constrói ferramentas. Então foi essa união perfeita das duas coisas que eu queria. Aí sim, a vida deu limão, ela fez a limonada laranjada e ainda pegou muito mais, fez salada de fruta sensacional. Muito bom. Meninas, outra pergunta aqui. A gente sabe da predominância masculina aqui no mundo de tecnologia. Tanto na faculdade, agora essa realidade está mudando um pouquinho. Eu, por exemplo, cursei engenharia por muito tempo. A sala tinha muitos meninos. E aí eu queria saber de vocês, aqui, tanto no banco ou em outras empresas, vocês tiveram algum obstáculo, algum desafio no mundo da tecnologia? E aí, se vocês puderem compartilhar um pouquinho da experiência de vocês, eu queria emendar com outra pergunta. Se vocês acreditam que isso está mudando, se tem aí alguma expectativa para o futuro. Assim, eu acho que algumas experiências que a maioria das mulheres sente, né, de ter pouco espaço para fala em reuniões mais técnicas, de ter aquele estereótipo, né, de que a mulher não é uma especialista técnica num assunto, acaba se repetindo, algumas vezes eu vivenciei isso. Eu vejo que está melhorando, sim, a situação, acho que a representatividade de mulheres em tecnologia e também mulheres em posições de gestão, de modo geral, é uma meta, né, um objetivo aqui de diversidade que o banco inteiro está perseguindo. E também acho que as pessoas estão ficando mais conscientes, né, com relação aos seus vieses inconscientes, aos seus preconceitos, tem certo tipo de coisa que a gente não tolera mais, né, num banco diverso, então eu sinto que as coisas estão melhorando sim. Eu também, gente, é bem parecido com a Ana, porque eu acho que a gente está em constante evolução. Ainda assim, eu acho que você estar numa empresa diversa e que apoia essa causa e que te incentiva, esse é o grande diferencial, né? Porque aí faz com que as pessoas reflitam mais antes de fazer uma piada ou de passar por cima. Acho que ainda temos um caminho pela frente, né, de evolução. Acho que a gente ainda tem pontos a melhorar como sociedade, obviamente, mas eu acho que a gente está no caminho evolutivo, eu acho. Eu concordo, acho que a gente está realmente evoluindo, acho que esse meetup, inclusive, é uma prova disso, né? A gente tendo essa voz, esse espaço para falar. O Itaú, né, como a Ana falou, tem esse esforço de equidade de gênero, e isso faz toda a diferença, tá, numa empresa assim. Por outro lado, aqui dentro eu nunca sofri nenhum tipo de machismo aqui no Itaú, isso nunca aconteceu. Tenho esse privilégio, mas no momento, enquanto eu estava fazendo a migração de carreira, né, quando eu estava nesse processo ainda sem trabalhar, estudando muito, na faculdade principalmente,
Sim, sofri diversas coisas bem ruins, assim, que muitas me fizeram querer desistir, inclusive. Então, sabe, já ter que lidar com uma migração, que não é uma coisa fácil, aprender coisas totalmente novas e ainda ter que lidar com comentários de amigos, por exemplo, né? Então, foi bastante complicado, foi uma coisa que me afastou um pouco de querer isso, né? Em alguns momentos eu realmente pensava em desistir, mas não desisti, então ainda existe, apesar da gente estar evoluindo, ainda tem muita coisa para mudar. Perfeito, meninas. Obrigada. Tem uma outra aqui que vai especificamente para Ana Carla e para Shea. Atualmente vocês estão aí na posição de coordenação, são líderes aqui, mulheres líderes e que são incríveis, maravilhosas. Vocês podem compartilharam também um pouco do histórico de vocês aqui dentro do banco. Vocês podem contar um pouquinho como isso aconteceu, como isso tem sido na vida de vocês? Vou começar aqui, tá, Shea? Tá bom. Bom, eu trabalho aqui no Itaú há 17, quase 18 anos, né? E eu me tornei coordenadora há 3 anos, no final de 2020. E acho que tiveram alguns pontos, assim, super importantes. Primeiro, eu já estava trabalhando com gestão de projetos, numa posição de team lead dentro das comunidades, né? Então, já tinha muitas habilidades ali de liderança que eu estava exercitando. Eu sempre tive esse gosto por negociar, por envolver, por influenciar as pessoas para fazer uma entrega ali. Então, nessas relações de dia a dia, eu fui sentindo esse gosto e essa vontade de me tornar líder, né? Eu estava trabalhando com um assunto que eu gostava muito e que foi, parece que juntando um quebra-cabeça, assim, das várias fases da minha vida. Então, eu estava trabalhando foi na fase que eu estava fazendo gestão de programas, gestão do programa de CRM, que usava muito de dados, que a gente estava falando de evolução de uma plataforma técnica. Eu tinha essa responsabilidade de gestão de roadmap, planejamento, que unia ali algumas características que eu sempre apliquei, né, no meu dia a dia de trabalho. Então, eu estava num momento super feliz, curtindo, acreditando naquilo que eu estava fazendo. E por muito tempo eu deixei, acho que esse sonho guardado, assim, e teve a participação para mim lá nos grupos de diversidade, no Tech Power e no Blacks, parece que um empurrãozinho para, putz, também é um espaço aqui para você, né? Teve um marco super importante em 2019, assim, na minha vida, que foi a primeira vez que eu tive uma liderança negra na minha carreira, e isso reforçou ainda mais essa questão de representatividade, foi muito importante. Para falar também, é seu espaço, né? Eu vinha fazendo recorrentemente boas entregas, tendo boas avaliações, estava trabalhando com o que eu gostava, e aí acho que tudo isso foi abrindo ali o caminho para eu me tornar coordenadora. Tive uma gestora que eu considero uma líder coach, porque ela me treinou muito também para essa cadeira, enquanto eu estava como analista sênior. Então, foi tudo acontecendo assim, combinando a minha história, as pessoas que estavam ao meu redor, a minha vontade. Bom, uma parte parecida com a Ana, que ao longo dos anos eu indiretamente já atuava na frente de liderança, né, mas não fazia gestão de pessoas, mas também foi algo que eu sempre gostei muito de fazer, né? Um dos pontos essenciais, eu acho, da liderança é a gente ter certeza do caminho que a gente quer trilhar na carreira, né? Por que que eu digo isso? Se você pensar só na cadeira da gestão, ela não será bem sucedida. Você precisa gostar do que você faz, fazer com excelência e estar sempre aprendendo diariamente algo novo para si mesma, junto com seu time, com seus líderes. Então, isso é fundamental. Mas eu também deixei isso adormecido por muito tempo, na verdade. Eu tive algumas oportunidades ao longo dos anos. E pela própria síndrome, eu acho, da impostora, eu fui deixando isso de lado. E a liderança, a mentoria, ela foi fundamental na minha carreira para essa tomada de decisão.
E para eu alcançar a liderança agora, quando eu assumi esse papel. E isso vai muito ligado também ao trabalho que eu vim fazendo nos últimos anos. Por quê? Quanto mais eu fui me aprofundando em produtos, mais eu fui identificando essa minha paixão pelo que eu faço. E acho que isso contribui muito também para o papel que você vai exercer, né? Falando das habilidades em si. E aí, as habilidades da liderança em si, aí ela precisa ser um conjunto de coisas do dia a dia ligada às pessoas, né? Essa conexão com as pessoas, eu acho que ela é fundamental. Então, acho que é um conjunto de coisas que contribuíram para eu chegar até aqui. Perfeito, muito obrigada. Para fechar aqui, quero fazer mais uma pergunta antes da gente ir para a nossa sessão de dúvidas. O que vocês deixam aqui de recado para as meninas que estão ingressando em tecnologia ou que estão nesse momento em que querem ir, mas não têm certeza, se sentem desmotivada, que muitas vezes estão ali com o impostor em cima delas. O que vocês deixam de recado para quem está querendo vir para o mundo de tecnologia? Eu Bom, acho que. pode falar, Pode Sheila, pode falar, falar. pode falar. Tá bom, obrigada. Eu acho que assim, vai ser difícil mesmo, não é mentira. Não tem como a gente ser hipócrita e falar que não vai ser, até pelo que a gente estava comentando antes sobre machismo e etc., de ser uma área predominantemente masculina, mas não é impossível. Tanto é que estamos aqui, tanto é que as meninas têm uma posição já de liderança e então assim, é possível. Acho que o primeiro recado é esse. E o segundo é estudem o máximo que vocês puderem. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer faculdade, façam. Apesar de ter essa mística, né, de que, mas tecnologia não precisa de faculdade. Realmente, você não precisa do diploma, mas o conhecimento e os contatos que você vai ter ali na faculdade fazem toda a diferença. Pode ter certeza que quando você estiver no seu dia a dia, estiver numa reunião e o seu líder técnico te perguntar ali, mas qual estrutura de dados você acha que é melhor a gente usar? A faculdade vai te dar insumo para responder isso. Então, é importante. Mas, claro que, se você não tiver esse privilégio de fazer faculdade, também tem outros caminhos possíveis, muitos outros. E aí vai a terceira dica, que é procurem se envolver na comunidade. A comunidade de mulheres em tecnologia é muito grande, tem muitos grupos. Posso mandar aqui o nome depois, vocês podem pesquisar. Mas foi o que me fortaleceu, assim, quando eu sofri, inclusive, vários comentários machistas, saber que existia apoio de outras mulheres e uma rede muito grande foi o que não me fez desistir. Show, Paulinha, manda aqui no chat para a galera começar a Vou mandar. seguir já. Gente, outro ponto que eu acho que é super importante é serem curiosas. Então, assim, entrem de cabeça, pesquisem, não tenham medo do novo, né? Muito alinhado aos estudos, se capacitem, mas experimentem, né? Experimentem para ver o leque de oportunidades que vocês têm. Falando principalmente numa visão de produtos, não tem uma carreira, né, uma capacitação específica para o desenvolvimento de produtos. Tem, inclusive, oportunidade de pessoas que vieram de diversas faculdades, diversos cursos. Então, se é algo que vocês têm interesse e gostem, procurem mais sobre, se arrisquem, que é um mundo muito interessante. Eu acho que vocês vão curtir bastante. Tem muito espaço, tem muito desafio bacana. Fica a dica para vocês experimentarem. E eu recomendo muito essa profissão, que sou apaixonada, tecnologia, dados. É uma profissão que a gente está sempre aprendendo, então é coragem, sem medo. Acho que esse espaço pequeno que por muito tempo a sociedade tentou nos colocar não cabe mais, não aceitemos mais, né? Acho que tem que encarar, porque é uma área de muito aprendizado, de muitas vivências boas, então recomendo demais. Perfeito, gente. Quem estava na dúvida, ó, a palavra veio hoje, gente. Bora para cima. Vamos agora para nossa sessão de dúvidas. Tiveram várias perguntas aqui, gente. Tem algumas que são direcionadas, então eu vou começar por elas, tá? Shei, tem uma pergunta aqui sobre PO e PM. Se é a mesma coisa, se tem diferença. Você consegue explicar para a gente um pouquinho mais?
Tá bom. Acho que essa dúvida ela é bem comum de acontecer, porque são papéis parecidos, né? Como eu mencionei um pouquinho, o PO ele é muito focado na parte tática, né? Então ele faz toda a gestão do backlog, ele está olhando ali para ter certeza que aquele backlog ele vai ser feito, ele está em constante conexão com os devs, está escrevendo histórias de usuário para ter certeza que os critérios de aceite estão sendo vistos, estão sendo colocados, ele olha a priorização de backlog. Já o PM, ele tem uma visão mais estratégica. Então, ele está vendo análise competitiva de mercado, ele está iterando o produto, está olhando fortemente para as métricas, evoluindo esses produtos, fazendo facilitações. Então, ele está muito alinhado ao objetivo estratégico da empresa, das áreas de negócio, né? Ele vê de uma forma mais ampla com relação ao produto. Acho que isso que diferencia entre um e outro, tá? Muito bom, obrigada. Temos uma pergunta aqui para Ana Carla. Qual a importância de se tratar uma estratégia de dados que envolva tecnologia e negócios ou técnicas aplicadas? Perfeito. Bom, acho que estratégia demanda diversos times ali trabalhando em conjunto, né? E quando a gente fala de uma estratégia que quer ter o cliente no centro, ela precisa muito do dado para a gente conhecer esse cliente, estruturar produtos e serviços que vão atender às necessidades e às demandas que os clientes estão trazendo. Então, o time de tecnologia, o time de dados entra muito com esse papel de criar uma plataforma, disponibilizar, fazer a gestão dos produtos técnicos e apoiar o negócio, né, em capacitação. O que você precisa em negócio aprender a fazer para utilizar os seus dados num ambiente modernizado. E o negócio, por sua vez, é aquela pessoa que está ali pensando, né, qual que é o problema que eu quero resolver, qual que é o produto que eu quero disponibilizar para os clientes aqui da empresa, e como que o time de dados e tecnologia caminha junto comigo para a gente ter essa entrega que, de fato, vai viabilizar uma visão e a centralidade do cliente. Então, é uma agenda colaborativa de fato, de transparência, de pensar junto uma solução que vai trazer skills de pessoas que são de tecnologia, que são de dados e que são de negócios, ali combinados, né? Boa, obrigada, Ana. Paula, tem uma para ti. Um engenheiro de dados pode assumir a função de engenheiro de machine learning ou os papéis são muito diferentes? Os papéis são muito diferentes, mas é possível assumir, né? Como eu disse, eu vim lá da engenharia de software, então tudo é possível, dá para fazer tudo. A questão é que qualquer migração, mesmo que ela seja próxima, né? Mesmo que a engenharia de dados esteja ali do lado da engenharia de machine learning, vai ser necessário agregar skills nisso. Então, por exemplo, eu vim da engenharia de software, eu sei programar, eu sabia programar, mas eu não tinha tanta profundidade em ciência de dados, por exemplo. Então, foi uma coisa que eu precisei estudar. Então, aí vale você analisar quais skills você tem que já estão dentro de engenharia de machine learning e qual você precisa agregar. Lembrando que você não precisa ter todas as skills para se candidatar para uma vaga, tá? Principalmente se for uma vaga júnior ou um estágio, são cargos que você vai ter bastante espaço para aprender sobre enquanto você trabalha. Então, não precisa ter medo. Boa, boa. Tem uma outra pergunta aqui para a Shei. A Cheyane comentou sobre comunidade. Pode explicar melhor? O banco usa essa metodologia? Sim, nós passamos por uma mudança cultural, né? Então, isso foi gradativo, mas o modelo de comunidades, ele acaba tendo essas frentes multidisciplinares. Então, hoje a gente atua no modelo de comunidades com áreas de negócio específicas, e dentro dessas comunidades, nós temos as diversas squads, RTs, para atendimento específico numa visão de produto, seja para uma área de negócio específica ou para atender alguma parte mais de enabler, por exemplo. Então, sim, nós atuamos nesse modelo de comunidades e hoje nós aqui, eu em específico, né, estou na comunidade de produtos de dados, mas nós temos diversas comunidades pelo banco, divididas por áreas de negócio.
tá? E aí, dentro desses times, a gente tem os diversos papéis. Então, a gente tem o papel do PM, temos o papel do Tech Lead, os Team Members, temos os SMEs, que olham para a parte de métricas, a liderança das comunidades. Então, é em cima dessa metodologia do ágil, tá? Shei, pegando o gancho, tem uma outra pergunta aqui, que tá falando sobre o OKR. E aí a pessoa está perguntando se isso é algo dentro de produtos ou nível macro, o banco como um todo. Quando a gente fala de OKRs, é no banco como um todo, tá? Por quê? Quando a gente está falando de OKRs, a gente está falando diretamente sobre objetivos estratégicos. Então, nada mais é do que o desdobramento de metas, né? Para a gente definir e alcançar esses objetivos. E aí a gente faz esse acompanhamento em cima de métricas que são quantificáveis para a gente acompanhar essas evoluções. Então, é super importante ter essa visão de OKR e não só numa visão de produto, porque toda tomada de decisão dentro de uma organização, quando ela é alinhada ao objetivo estratégico, a gente passa a ter certeza que o valor que a gente está gerando está alinhado ao propósito da organização. Então, ela é fundamental, ela não é algo específico para uma disciplina ou uma área, tá? Perfeito. Temos uma outra aqui. Até 2015, trabalhei com métricas e indicadores, extração e carga de dump de banco de dados, linguagem SQL. Eu analisava mais o resultado dos dados. Qual caminho é melhor procurar? Analista, programação? Eu posso responder essa aqui, Ari. Boa. Acho que das carreiras ali de dados que a Paulinha e a Ari apresentaram no começo, as que mais se aproximam são as de engenharia de analytics e engenharia de dados, né? Engenheiro de analytics é aquela pessoa que vai capturar, né, vai selecionar ali uma série de dados e pensar em quais estudos ele pode fazer, e quais hipóteses que ele quer testar e confirmar a partir da preparação dos dados. Também dashboards, relatórios, né, que você cria pontualmente, nada automatizado. Então, eu acho que essa carreira se aproxima muito do que a pessoa descreveu ali como histórico dela. E o engenheiro de dados também, ele faz um trabalho também de extração, de consolidação, né, a ETL e carga de dados, só que aí já são processos automatizados, demanda algumas tarefas ali de implantação de uma esteira em produção. Mas as duas carreiras são bem próximas, talvez a engenheiro de analytics mais, mas as duas se encaixam. Eita, show. Paula, tem outra para ti. A pessoa de engenharia de machine learning precisa interagir muito com áreas de negócios? Mando bem em parte técnica, mas sou muito tímida. Depende, assim. Falando de timidez especificamente, não tem jeito. Você vai ter que interagir com pessoas o tempo todo em qualquer área que você tiver dentro da tecnologia. Porque, como eu falei, você vai precisar conversar com o seu usuário, você vai precisar conversar com seus líderes técnicos, vai receber as demandas deles. Aqui, como a Shei falou, a gente trabalha com metodologia Scrum, então a gente tem cerimônias de apresentação que vão ser feitas de 3 em 3 semanas, né? Que é o que dura a nossa sprint, mais ou menos. Então, essa parte é uma soft skill a se desenvolver, né? Pode colocar na sua listinha, que é um ponto que você pode começar a desenvolver. Tem muita literatura sobre isso e muitas estratégias para melhorar esse ponto a melhorar, né? Para melhorar isso. Sobre engenharia de machine learning, tá ligada a negócios? Como eu falei, eu tô numa squad enabler, né? Que é uma squad de plataforma. Isso significa que eu não tenho contato direto com o pessoal de negócios falando de serviços bancários. Então, o meu produto ele é totalmente ligado em ciência de dados. Mas eu tenho, sim, um PM que vai me direcionar enquanto desenvolvedora daquele produto. Porém, existem os engenheiros de machine learning que estão espalhados pelo banco todo, que estão literalmente ligados em áreas de serviços bancários. Então, por exemplo, a gente tem engenheiros de machine learning que está ali na comunidade que cuida, por exemplo, do aplicativo ali do Itaú.
Então, ele está diretamente ligado com o cientista que desenvolve, sei lá, algum sistema de recomendação do aplicativo. Então, ele vai estar mais ligado a essa área de negócios. Não sei se deu para entender. Boa. Essa aqui vai para Ana. Fiquei muito contente em ver uma mulher negra na liderança. Conta um pouquinho sobre essas iniciativas de diversidade no Itaú. O Itaú, no ano retrasado, declarou que objetivos de diversidade, então isso quer dizer ter o quadro com pelo menos 50% de mulheres, ter mais de 40% de mulheres em posições de gestão, também ter entre 27% e 30% de profissionais negros. Então, a nossa gestão aqui, a nossa cultura está muito baseada, né, numa cultura de diversidade e inclusão. A gente está num processo, né, num caminho. Quando a gente fala de mulheres em posição de gestão, a gente ainda não alcançou aqui o nosso objetivo, mas recorrentemente a gente vê vagas afirmativas, né, que são direcionadas para mulheres dentro da tecnologia, dentro do banco em geral. E também com relação a profissionais negros, a gente tem perseguido a representatividade de funcionários no Itaú, a gente alcançou no mês retrasado esses 27% ali, que era o início, né, que a gente tinha colocado. Quando a gente fala de posições de gestão, ainda tem um caminho aqui mais longo, né, para percorrer. Infelizmente ainda somos exceção, né, as mulheres negras, os homens negros aqui em posição de gestão, mas é algo que está muito na agenda da nossa área de pessoas e também dentro de cada um dos times aqui, né, objetivo, meta de toda a liderança do banco que a gente seja de fato um banco mais diverso e inclusivo. A gente tem o Black Zet Itaú, que é um dos maiores grupos de diversidade que existem, né, aqui no Brasil, com frentes estruturadas para networking, para gestão de iniciativas novas, para estar conectado com a área de pessoa, para estar no varejo dentro das nossas agências. Então, esse grupo de diversidade é um ponto super importante aqui que o banco incentiva, se eu não me engano, há 5 anos que existe o grupo. 5 ou 6 anos, e ele fomenta muito essas ações, né, para as pessoas estarem conectadas, então é um ponto mesmo transformador, assim, na vida das pessoas que estão aqui. A gente está na jornada, né, estão tendo avanços, mas ainda tem bastante coisa aqui para conquistar. Boa. Obrigada. Temos outra aqui para você. Para você, Paula, fiquei curiosa em relação ao bootcamp que a Paula participou. É possível contar mais detalhes? Sim, com certeza, com muito prazer. Esse bootcamp que eu participei, ele se chama Generation Brasil. Não é propaganda, tá? Até porque é um programa totalmente filantrópico, mas é um programa que várias empresas eram parceiras, o Itaú era também, depois, acho que hoje em dia não é mais, porque o Itaú tem os próprios bootcamps, né, desenvolvidos aqui, mas ainda tem outras empresas parceiras. Foi um bootcamp intensivo, e quando eu digo intensivo, na maior abrangência que essa palavra pode ter, porque realmente eu estudava das 8 às 5 só no bootcamp, fora o que eu tinha que fazer por fora, assim, isso durante 3 meses. Então, foi bem puxado, mas também foi muito gratificante, eu aprendi muita coisa, eu desenvolvi, principalmente, por incrível que pareça, eu desenvolvi muito o meu lado soft skills, então isso até está relacionado com a outra pergunta, né, da timidez, uma coisa que me ajudou a desenvolver isso, medo de falar, de ligar a câmera e tal, foi nesse bootcamp, então foi muito bom. Mas ele, né, voltando, só reforçando que ele não era um bootcamp de dados, era um bootcamp de Java, full stack, então a gente aprendeu back-end, front-end, aprendeu bastante sobre banco de dados também, né, porque está relacionado aí. E hoje, esse bootcamp tem outros programas também, não só mais Java full stack. Então, se vocês procurarem no LinkedIn ou no Google mesmo, vocês vão achar Generation Brasil, eu vou mandar aqui depois. Ah, a Ari já mandou, obrigada. E se você tem a oportunidade de, né, não estar trabalhando no momento e vai ter tempo para isso, vale super a pena. Para mim, foi a grande virada de chave da minha vida.
Sensacional, muito boa. E falando em virada de chave, temos uma outra pergunta aqui. Fiz faculdade de banco de dados, pós-MBA e recentemente terminei a graduação em estatística. Como migrar para a ciência de dados após tanto tempo em outra carreira e com 46 anos? Acho que eu posso responder um pouquinho também, se as meninas depois quiserem complementar. Você já tem bastante skill que é necessária para ciência de dados, inclusive estatística, que é muito, muito, muito importante. Aqui no banco, o perfil do cientista de dados não existe, pelo menos eu não tenho conhecimento, posso estar errada, se eu tiver alguém me corrige, por favor, mas eu não tenho conhecimento de uma graduação em ciência de dados. Normalmente, o perfil do cientista de dados é muito diverso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, gente que veio da física, gente que veio da matemática, das mais diversas engenharias, engenharia química, civil, enfim, eletrônica, elétrica, enfim. Então, não necessariamente você precisa se apegar ao que você tem que, sei lá, fazer talvez uma faculdade ou uma pós-graduação, não precisa se apegar nisso. Acho que você já tem grande parte do que precisa, e minha dica é só seja proficiente em uma linguagem, normalmente Python, que é o que os cientistas de dados usam normalmente, ou R também, são essas duas as mais famosas. E quando eu digo proficiente, eu não quero dizer fluente, tá? Proficiente é você conseguir desenvolver alguma coisa ali, mas não necessariamente fluente, porque a fluência demora um pouco até você adquirir. E é isso. E sobre a idade, né, 46 anos, eu entendo que realmente, né, a gente tem vários programas para mulheres, para negros, para PCDs, e a gente tem poucos mesmo para o pessoal de 40 a mais, mas existem. Eu não lembro agora o nome, mas eu posso pesquisar e mandar aqui depois no chat, mas existem esses programas também que você pode se envolver, e eles podem abrir muitas portas para você nesse sentido. Boa. Isso, Silvia, obrigada, era esse mesmo que eu estava pensando, só não lembrava o nome. Algum complemento, meninas? Não, perfeito. Bom, dado o tempo aqui, vamos evoluir com a nossa agenda, fazer nosso encerramento. Antes disso, gostaria aqui de deixar, gente, QR Code das oportunidades que nós temos abertas aqui no Itaú. A gente separou em 3 grandes blocos, então temos oportunidades em produtos, em design e também em tecnologia. Então, aproveitem aí, printem a tela. Infelizmente, como a gente está pela ferramenta do Teams, eu não consigo mandar a tela para vocês, mas vamos dar aí uns segundinhos para vocês printarem, fuçarem de cabo a rabo, verem aí o que faz sentido para vocês, se inscrevam, tá, gente? Não puxando sardinha, mas realmente eu amo trabalhar no Itaú, é sensacional mesmo. Ó, consegui mandar aí a imagem para vocês conseguirem fuçar depois. E também gostaria de divulgar aqui os nossos canais, então se conectem conosco. Aqui tem o nosso canal no YouTube, então todos esses bate-papos que a gente faz aqui dentro do Meetup Itaú Deira, eles vão para o canal do YouTube. Essa é a 24ª edição, tem muita coisa legal, inclusive a gente está passando por um rebranding. Antes esse canal era só de ciência de dados, então quem está em busca da carreira de ciência de dados, que tem interesse, as primeiras 20 edições foram focadas nisso, então tem muita coisa bacana para vocês estudarem, para vocês ficarem por dentro. Tem séries temporais, tem muito conteúdo bom mesmo, de qualidade, com especialistas. Usufruam, é grátis, é free, podem fuçar lá, podem assistir no momento que vocês têm disponível, tá indo para o trabalho, tá com tempo livre. Aproveitem, gente, como as meninas deram aí de dicas, estejam atualizados, estudem, tem muita coisa bacana e de graça, tá? Consumam isso. Aí, ó, a Marcela mora do lado. E aí, então, se vocês aproveitem aqui, se conectem com a gente na comunidade Meetup, vocês se conectando, todo mês a gente tem uma agenda diferente, vocês recebem notificação do que vai rolar aqui, então se inscrevam, estejam por dentro. E a gente tem um outro canal também, que é o Medium de Data Science. Então, quem tem interesse aí em ciência de dados, tem muita coisa lá, com frequência rolam coisas diferentes. Então, se inscrevam, conectem-se conosco e acompanhem todas as novidades.
E por último, não menos importante, aqui está a pesquisa de satisfação, vou mandar no chat também. É super importante para a gente o feedback de vocês. É uma pesquisa super rápida, tá, gente? 3 minutinhos aqui, para a gente entender o que foi legal, o que tá bacana, o que a gente mantém para a próxima, o que a gente precisa melhorar e também saber o que vocês querem ver por aqui. Esse canal é de conexão fora banco, então a gente quer se conectar com a sociedade, quer se conectar aí com os estudantes, quer se conectar com quem tá afim de saber de dados, de tecnologia. Então manda pra gente a sugestão, o que você quer ver por aqui. A gente olha minuciosamente, a gente conversa sobre essa pesquisa para estruturar um bate-papo legal que faça sentido para vocês e que possa reverter isso aí, trazer como pontos positivos para a sociedade, para a carreira de vocês. Então, se eu puder pedir um favorzinho, por favor, que vocês respondam essa pesquisa, porque é muito importante, a gente quer fazer todo mês uma edição ainda melhor que a anterior, tá? Muito obrigada pela participação de todos vocês. A gente encerra aqui a 24ª edição do Itaú, do Meetup Itaúdeira. Obrigada por tudo. Obrigada aí por acompanharem a gente até o final. Se bateu dúvida, se querem conferir de novo tudo que rolou, entrem no nosso canal do YouTube. Olha, eu já tava confundindo youtuber com YouTube, gente. Acontece muito, tá? Quem trabalha aqui no Itaú é youtuber. Ana Carla, Shei, Paula, muitíssimo obrigada. Foi muito especial tê-las essa noite com a gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Acho que foi um papo super rico, foi super fluido. Então, muito obrigada por terem aceito o convite. Foi bem bacana essa noite. Obrigada mesmo. Pessoal, eu que agradeço. Super muito obrigada aí. Foi muito bom esse bate-papo com cada um de vocês. E fico à disposição também, caso queiram tirar alguma dúvida, falar de carreira, me procurem, o LinkedIn também está aí, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada, gente. Todo mundo, galera. Obrigadão, foi ótimo. Obrigada mesmo pelo convite, pelos papos, pela troca. Obrigada, gente. Muito importante esse espaço e darem essa voz para a gente faz toda a diferença. Então, muito obrigada mesmo. Também estou à disposição no LinkedIn, tá? Show, meninas. Muito obrigada pela audiência de